Olá, alunos, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje serão as bases. Nessa aula de hoje, nós iremos aprender o que é uma base, nós iremos aprender a classificar e dar o nome a cada uma das bases. E também vamos ver qual é a aplicação das principais bases que nós temos. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos entender o que é uma base. Uma base de arrênio são todos os compostos que, quando nós dissolvemos em água, por meio do processo de dissociação iônica, ela libera como íon negativo o ânion hidróxido, que é o OH-, que nós também chamamos de hidroxila. Observem, pessoal, que esse ânion hidróxido ou hidroxila, ele tem uma carga igual a -1. OH- quer dizer que a carga dele é igual a -1. Então, o que é uma base? Por exemplo, quando eu dissolvo o NaOH, que é o hidróxido de sódio em água, eu tenho a formação do cátion Na+, e do ânion OH-. Então, como eu liberei OH-, então posso dizer que esse composto, o NaOH, é uma base. Já quando eu dissolvo o hidróxido de cálcio em água, que é o CaOH2, eu tenho a formação do Ca2+, que é o meu cátion, e eu tenho a formação de 2 OH-. Por que 2? Observem que aqui na fórmula do hidróxido de cálcio eu tenho 2 ânions hidróxidos, eu tenho 2 grupos hidroxilas. Então, quando esse composto é dissolvido em água, eu tenho o processo de dissociação iônica, que é a formação dos íons, e como aqui eu tinha 2 grupos hidroxilas, no processo de dissociação iônica, eu tenho a formação de 2 grupos hidroxilas. As bases, pessoal, de um modo geral, elas são formadas por um metal, que é o que constitui aqui, né, um radical positivo, ou seja, formando o meu cátion, que está ligado ao ânion hidróxido ou hidroxila. A única base que nós temos que não é metálica, ou seja, a única base não metálica, que é muito importante, que é muito utilizada, é o hidróxido de amônio. Uma das características das bases é que ela tem um sabor adstringente. O que é um sabor adstringente, pessoal? É aquele sabor que amarra a boca. Nós sentimos geralmente esse sabor quando nós comemos, né, por exemplo, uma banana verde, um caqui verde ou até mesmo o caju. Então, aquele sabor, aquele gosto adstringente que amarra a boca, que nós sentimos quando nós comemos alguma dessas frutas, é característico das bases. Isso indica que você tem bases na composição daquele alimento. Quais são as principais propriedades das bases? As bases, elas formam soluções aquosas que são condutoras de eletricidade. Então, nós vimos lá na nossa aula de solução eletrolítica que quando nós dissolvemos as bases, como por exemplo hidróxido de sódio em água, nós temos a formação de íons por meio do processo que nós chamamos de dissociação iônica, e assim então nós temos a formação de cargas livres, cargas que ficam livres aqui na solução, o que permite, então, que essa solução formada por água e base seja condutora de corrente elétrica. Outra propriedade das bases é que ela tem uma possibilidade de reação com os ácidos. Então, as bases, elas reagem com os ácidos por meio de uma reação que nós chamamos reação de neutralização. Então, nessa reação, os ácidos são neutralizados pelas bases e vice-versa, né? Então, os íons H+, que provêm lá dos ácidos, eles reagem com os íons OH-, né, que provém da solução básica, formando a água. Então, nas nossas próximas aulas, vamos aprender sobre essa reação de neutralização, que é uma reação que acontece entre ácidos e bases, levando à formação de água e de sais. As bases também, assim como os ácidos, elas também atuam sobre a cor de indicadores ácido-base, né, que são substâncias que assumem diferentes cores, dependendo da acidez ou basicidade de uma solução. Então, por exemplo, o extrato de repolho roxo, quando ele está em contato com uma solução alcalina, ou seja, uma solução que apresenta bases, ele sofre alteração na sua cor. Então, ele passa do roxo para o azul ou verde, dependendo da quantidade de íons hidroxilas que nós temos na solução.
E aqui, pessoal, nós vamos começar a aprender, então, como que nós damos os nomes às bases. Então, quando nós falamos da nomenclatura de bases, nós temos dois modos de dar o nome. Primeiramente, nós vamos ver como que nós damos os nomes às bases de metais que possuem carga fixa. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha com vocês, com todos os cátions, né, que apresentam carga elétrica física. Então, aqui os cátions que apresentam carga mais 1, os cátions que apresentam carga mais 2 e os cátions que apresentam carga mais 3. Então, vamos imaginar, gente, para a gente entender um pouquinho como que nós temos as fórmulas, as estruturas, as bases. Vamos considerar aqui o hidróxido de sódio, né? Então, nós vimos lá nas nossas aulas de estrutura atômica, né, que os compostos, né, eles têm carga neutra, ou seja, eles têm carga igual a zero. Então, vamos imaginar aqui o hidróxido de sódio. Ele é formado pelo cátion sódio e pelo ânion hidroxila, o ânion hidróxido. O que isso quer dizer? Que a carga do sódio mais a carga do OH tem que ser igual a zero. A soma dessas duas cargas tem que ser igual a zero. Então, nós vemos aqui, olhando por essa tabela, que o sódio ele tem carga mais 1. Então, mais 1 mais menos 1, que é a carga do OH, é igual a zero, né? Então, por isso que nós temos que a fórmula do hidróxido de sódio é NaOH. Porque se o Na tem carga igual a mais 1 e o OH tem carga menos 1, então mais 1 menos 1 é igual a zero. Então, aí eu pergunto para vocês, com base nisso, qual que é a fórmula da base formada pelo cálcio? Então, vamos lá. Então, se eu estou falando de base, é o metal, que nesse caso é o cálcio, e o ânion é o OH-, né? Então, olhando aqui na minha tabelinha, eu tenho que a carga do cálcio é mais 2. E eu sei que a carga do OH é menos 1. Então, lembra que eu falei? Quando eu tenho, né, quando eu formo um composto, quando eu formo, né, a base, a minha carga tem que ser neutra, a minha carga tem que ser igual a zero. Então, se a carga do cálcio é mais 2 e a carga do OH é menos 1, então qual que é a fórmula, gente, dessa base? CaOH2. Então, vocês devem perguntar, mas por que, professora, a fórmula da base formada pelo cálcio é CaOH2? Então, vamos lá, gente. Nós vimos que a carga do cálcio é mais 2, né? Eu tirei aqui da tabelinha, é mais 2. Se a carga do OH é menos 1, quando eu tenho 2 OHs com carga menos 1, quando eu somo essas duas cargas, mais 2 menos 2, eu tenho uma carga igual a zero. Então, sempre quando a gente vai montar as fórmulas de base, a gente sempre tem que levar em consideração, né, assim como todos os outros compostos, as cargas do cátion e do ânion. E como que eu dou o nome, gente, dessas bases? No caso das bases, né, que tem carga fixa, como que é o nome das bases? Hidróxido de e o nome do cátion, tá? Por exemplo, NaOH. Então, primeiro identifiquei que é uma base. Por que, gente, eu sei que é uma base? Porque eu tenho aqui o OH. Então, como que eu dou o nome? Hidróxido de. Como que é o nome do Na, gente? Sódio. Hidróxido de sódio. É bem simples, né? O hidróxido de sódio, gente, que também é conhecido como soda cáustica, né, que tem o nome comercial aí de soda cáustica, uma das suas principais aplicações, né, ele é muito utilizado na fabricação do sabão em barra, né? Até quando nós vamos fazer sabão em casa, né, muita gente junta óleo e faz sabão, utiliza o hidróxido de cálcio. Outro exemplo, gente, CaOH2. Então, eu sei que é uma base, porque eu tenho aqui a presença do OH. E como que eu dou o nome? Hidróxido de e o nome aqui do cátion. Como que é o nome do Ca? Cálcio. Então, o nome dessa base é hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, pessoal, é o que nós chamamos de cal hidratada, que é muito utilizada na preparação de argamassa, né? Quando nós vamos fazer alguma obra, alguma construção. Outro exemplo, gente, MgOH2. Como que eu dou o nome desse composto? Primeiro, eu identifico que ele é uma base, porque ele tem aqui o OH, né? E como que eu dou o nome? Hidróxido de e o nome do cátion. O Mg é magnésio. Então, é hidróxido de magnésio.
E aqui, né, que é a única base não metálica que nós temos, NH4OH. Então, eu sei que é uma base, porque tem um OH. Então, como que eu dou o nome? Hidróxido de, o nome desse cátion aqui é amônio. Então, o nome desse composto é hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, gente, ele é muito utilizado na agricultura, né? Porque a amônia é um dos nutrientes necessários aí, né, para o desenvolvimento das plantas, porque ela contém nitrogênio. Então, o hidróxido de amônio ele é muito utilizado em fertilizantes. E agora, como que a gente faz para dar o nome de bases que apresentam cargas variáveis? Então, aqui, gente, eu coloquei uma tabelinha para vocês verem que nós temos alguns elementos que eles podem ter cargas variáveis. Por exemplo, o cobre, dependendo do composto em que ele está, ele pode ter carga mais 1 ou carga mais 2. A mesma coisa, por exemplo, com ferro. Ele pode ter carga mais 2 ou carga mais 3. O níquel também, carga mais 2 ou carga mais 3, sucessivamente. E quando esses elementos que têm carga variável, né, eles estão na base, na hora de dar um nome, tem uma mudança. Não é tão semelhante igual que nós fizemos com os elementos de carga fixa. Então, pessoal, nós vamos ver aqui um exemplo, então, de como que a gente faz para dar um nome de bases que apresentam esses metais de carga variável. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando duas bases para vocês formadas pelo ferro. Uma é o FeOH2 e outra é o FeOH3. Logo de cara, nós já vemos que não se trata do mesmo composto, né? Porque aqui na primeira base eu tenho 2 grupos hidroxilas e aqui na segunda base eu tenho 3 grupos hidroxilas. Então, eu tenho compostos diferentes. E como que eu faço, gente, para dar o nome dessas bases onde eu tenho metais de carga variável? O primeiro passo é eu tenho que saber qual é a carga do cátion aqui, né? E como que eu faço isso? Então, vamos lá. Aqui nessa tabelinha, nós vimos que o ferro ele pode ter carga mais 2 ou carga mais 3. E nós temos que calcular isso. Então, como que eu vou saber isso, professora? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para o FeOH2. Olhando aqui nessa fórmula, gente, o que nós temos? Olhando aqui para os índices, lembrando que os índices, eles me indicam quantos átomos ou quantos grupos, né, eu tenho naquela minha molécula, naquela minha estrutura. Então, aqui, quando eu não tenho nenhum número, é o número 1. Então, olhando aqui para o FeOH2, eu tenho que, nessa base, eu tenho um átomo de ferro e eu tenho 2 grupos hidroxilas. Então, vamos lá. O átomo de ferro, a carga do átomo de ferro é o que eu quero saber. Então, 1 vezes x, né, porque eu tenho um átomo de ferro e x é a carga do ferro, que é o que eu quero saber, mais 2 vezes menos 1. Por que 2 vezes menos 1? Gente, porque eu tenho 2 grupos hidroxilas e nós vimos que a carga do grupo hidroxila é menos 1. Quando eu somo a carga do cátion e do ânion, essa soma tem que ser igual a 0 para que minha molécula seja neutra. Então, fazendo aqui os cálculos, eu tenho 1x menos 2 igual a 0, x igual a mais 2. Então, eu tenho que aqui nesse composto FeOH2, a carga do ferro aqui é mais 2. Agora, qual que é a carga do ferro aqui no FeOH3? A mesma coisa. Eu tenho um átomo de ferro e eu tenho 3 grupos hidroxilas. Então, vamos lá. 1 vezes x, x é a carga do ferro, que é o que eu quero saber, mais 3 vezes menos 1. Por quê? 3, porque eu tenho 3 grupos hidroxilas e a carga do hidroxila é menos 1. Então, 1x menos 3 igual a 0, x igual a mais 3. Então, vocês estão vendo? Aqui nessa primeira base, a carga do ferro é mais 2. Aqui nessa segunda base, a carga do ferro é mais 3. E agora, identifiquei a carga do meu cátion. Como que eu faço, então, para dar o nome? Então, vamos lá. Nós temos, gente, dois jeitos de dar o nome de bases que apresentam metais de carga variável, né? O primeiro jeito que a gente pode fazer é o quê? Hidróxido de, o nome do cátion e a carga do cátion. Ou nós também podemos encontrar outra nomenclatura, nós fazemos assim. Hidróxido de, o nome de cátion, do cátion e a terminação oso,
quando eu tiver aqui o cátion de menor carga, ou hidróxido de, o nome do cátion e a terminação ico, quando eu tiver o cátion de maior carga. Como assim, professora? Vamos lá. Nós vimos que no FeOH2, a carga do ferro é mais 2. Então, como que eu dou o nome, gente, dessa base? Hidróxido de ferro 2, que é essa primeira nomenclatura, onde eu coloco hidróxido, o nome do cátion e a carga do cátion em números romanos, ou hidróxido ferroso. Por quê? Hidróxido de ferro e a terminação oso, porque aqui, se eu comparar com FeOH3, aqui é onde o ferro tem a menor carga. E como que fica o nome do FeOH3? Hidróxido de ferro 3, porque a carga do ferro é 3, ou hidróxido férrico. Por quê? Porque aqui, comparando FeOH2 e FeOH3, aqui no FeOH3, onde o ferro tem carga mais 3, é onde ele tem a maior carga. Então, a terminação fica ico. Certo, pessoal? Então, quando nós temos bases formadas por metais que apresentam cargas variáveis, nós podemos ter essas duas nomenclaturas. A primeira, onde nós indicamos a carga do metal em forma de número romano, e a outra, onde nós colocamos a terminação oso, quando tiver o cátion de menor carga, e a terminação ico, quando tiver o cátion de maior carga. Agora que nós já aprendemos como dar o nome para as bases, nós vamos classificar as bases. As bases, elas podem ter basicamente 3 classificações, de acordo com o número de hidroxilas, de acordo com o grau de dissociação ou de acordo com a solubilidade em água. Iniciando com a classificação de acordo com o número de hidroxilas, gente, é bem simples. Quando a base ela tiver um grupo hidroxila, ela vai ser classificada como monobase, que é o caso do hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Quando a base tiver dois grupos hidroxilas, aqui, tá vendo o número 2? Ela é classificada como dibase, que é o caso do hidróxido de cálcio e hidróxido de zinco. Quando a base tiver 3 grupos hidróxidos, ela será classificada como tribase, que é o caso do hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro. Ou, se a base tiver 4 grupos hidróxidos, ela é classificada como tetrabase, que é o caso do hidróxido de chumbo 4 e hidróxido de estanho 4. Outra classificação que nós podemos fazer das bases é em relação ao seu grau de dissociação, que é a força da base. Então, o que é o grau de dissociação? O grau de dissociação corresponde à porcentagem de moléculas que se dissociaram em relação ao total de moléculas dissolvidas, que é o alfa, né? O número de moléculas dissociadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas inicialmente. Então, as bases que têm um alfa, né, igual a 100% são classificadas como bases fortes, como, por exemplo, né, a todas as bases que são formadas por metais alcalinos, que é o grupo 1 da tabela periódica, e metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 da tabela periódica, são classificadas como bases fortes, como, por exemplo, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário. Já quando a base tiver um alfa menor do que 5%, ela é classificada como base fraca. E quais são os tipos de bases? São todos os demais hidróxidos, todas as demais bases, com exceção das bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, como, por exemplo, hidróxido de ferro. E nós também podemos classificar as bases em relação à sua solubilidade em água. Então, as bases podem ser solúveis, pouco solúveis ou praticamente insolúveis. As bases solúveis são aquelas bases formadas por metais alcalinos, lembra que são os elementos lá do grupo 1 da tabela periódica, como, por exemplo, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Já as bases pouco solúveis são as bases formadas por hidróxidos de metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio. Então, a base de hidróxido de cálcio é pouco solúvel, a base hidróxido de bário é pouco solúvel e hidróxido de estrôncio é pouco solúvel. Já as bases que são praticamente insolúveis em água são as bases, né, de todos os outros metais e a base que é o hidróxido de magnésio. São bases praticamente insolúveis em água. Então, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de ferro 3 são bases praticamente insolúveis em água.
Então, pessoal, é isso. Nessa aula de hoje, o que você tem que saber? Você tem que identificar uma base, né? Então, nós vimos que a base é todo composto que tem a presença do grupo OH-, que é o hidróxido. Nós temos que saber dar um nome às bases, né? Então, se eu tenho uma base formada por um metal de carga fixa, então, na hora de dar o nome, é hidróxido de e o nome do cátion. Então, NaOH. O sódio, o Na, tem carga fixa de +1. Então, na hora de dar o nome, fica hidróxido de sódio. Já quando eu tenho uma base que é formada por um metal que tem carga variável, primeiro eu tenho que achar qual é a carga desse cátion, qual é a carga desse metal, né? E eu tenho que representar, então, o valor dessa carga lá na nomenclatura da minha base. Então, por exemplo, o FeOH2. Eu sei, né, quando eu faço os cálculos, que a carga do ferro nessa base é igual a +2. Então, na hora de dar o nome do composto, tem que colocar hidróxido de ferro 2. Ou nós podemos utilizar aquelas terminações ico ou oso. E nós também vimos como classificar as bases em relação ao número de hidroxilas, em relação à solubilidade em água e em relação à força da base. Aqui agora eu vou deixar alguns exercícios que nós já vamos fazer aqui na aula para tirar as dúvidas. E muito obrigada pela participação e até a próxima aula.